Olá, eu vim aqui para esclarecer uma dúvida e um bochicho que tá correndo aí na boca pequena, na boca grande, sobre a doutora Daniela tratar diabetes. Não, a doutora Daniela não trata diabetes. A diabetes, ela é controlada com insulina, com as medicações passadas na medicina convencional. A doutora Daniela faz outra coisa. Fica comigo aqui que eu vou te contar o que estão falando tanto, né? O porquê os diabéticos, pré-diabéticos têm falado tanto no tratamento da doutora Daniela para com a diabetes. Vocês já me conhecem, eu sou a doutora Daniela, sou biomédica, ozonoterapeuta ortopédica e clínica e nutracêutica clínica, dentre outras pós e outras habilitações e outras especialidades. Decidi focar muito mais no ozônio, porque o ozônio é um tratamento que possibilita você tratar todo e qualquer problema na saúde, tanto de forma preventiva quanto de forma auxiliar, tá? Alguns problemas, inclusive, a gente tem tido muita resposta positiva, tanto ao estimular e acelerar os processos de reestruturação do organismo, como de forma preventiva também. Mas eu vim hoje aqui para falar para vocês sobre o diabetes. Por que a doutora Daniela não trata a diabetes? Porque a diabetes, na medicina convencional, ela tem o seu tratamento convencional, o qual deve ser sempre respondido, submetido à avaliação do especialista com acompanhamento e jamais deixem de utilizar uma medicação sem que aquele que te indicou possa suspender. Portanto, a gente não suspende nunca, jamais, medicação nenhuma. Mas o que acontece? Com o ozônio, eu tenho a possibilidade de ajudar o meu paciente a ter uma qualidade de vida melhor. E se fala muito de qualidade de vida, mas as pessoas não costumam pontuar o que significa isso. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês e espero que, se for útil, vocês curtam, nos acompanhem e, principalmente, mais importante, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação e a possibilidade de estar melhorando a sua qualidade de vida. O diabético, ele produz pouca energia celular. Isso que faz a diabetes, tá? A diabetes, o corpo é muito sábio e ele acaba focalizando, centralizando a energia que ele gera nos órgãos vitais, né? Então, o que acontece? O nosso corpo, para produzir uma outra célula, se eu fizer um cortinho, para cicatrizar aquele corte, precisa produzir células para restaurar aquele tecido lesionado. No diabético, a sua produção de energia, que é o ingrediente para produzir célula, é muito baixo. E ele tem os seus picos e os seus controles quando o paciente faz uso da medicação. Só que o paciente diabético, ele não pode fazer uso da medicação o tempo inteiro. Então, ele tem aqueles horários determinados pelo médico dele, para que de tanto em tanto tempo ele faça uso da insulina, por exemplo, tá? E o que ela vai fazer? Ela vai... a insulina, gente, até para vocês entenderem, insulina, ela é carregadora. Ela vai lá, pega aquela célula de glicose que tá solta ali, abraça ela e traz ela para dentro da célula. Por que ela faz isso? Para que ela faz isso? Porque dentro da célula, essa glicose vai ser metabolizada, vai ser processada, vai ser digerida e vai ser excretada em forma de ATP, que é energia. Esse ATP é a vida celular. Todo corpo precisa de energia para viver, tá? Para se multiplicar. Quando ele se multiplica, ele cria outras células que produzem outras proteínas. E é assim que vive, é assim que funciona a nossa biologia. Olha quem chegou aqui para visitar a gente, para ver os peixinhos que estão aqui. E o diabético, ele produz isso numa quantidade muito pequena. O que o ozônio faz? Por que a Daniela não divulga tratamento para diabetes, mas tem relatos e relatos da qualidade de vida de um diabético que faz uso do ozônio? Então, e vamos explicar agora o que é qualidade de vida. Qualidade de vida é você se sentir bem, é não se sentir cansado. Quais são os maiores efeitos que a diabetes causa no organismo? Cansaço, normalmente adormecimento das extremidades, não tem uma cicatrização boa, as extremidades pior ainda. É um organismo que está sempre fazendo muita força
para gerar energia para se manter vivo. E quando o paciente faz ozonioterapia sistêmica, eu disponibilizo um precursor muito potente, que não tem contraindicação, que é para todo mundo. Eu disponibilizo isso no organismo, que é oxigênio, tá? Ozonioterapia eu já falei, em entrevista de rádio, de TV eu já falei. O oxigênio, a ozonioterapia é, na medicina convencional, paralelo à oxigenoterapia, a câmara hiperbárica, tá? Quando eu disponibilizo esse oxigênio em maior quantidade do que o normal que o corpo absorve na troca gasosa ou na respiração, o corpo vai usar aquilo que está lá dentro. E ele vai usar de forma a gerar energia, tá? Olha que lindo, ele usa o oxigênio, porque uma vez que o ozônio entra no corpo, ele abre aquela molécula, né, que é o oxigênio triatômico, porque é um O2 com uma molécula a mais. Isso é ozônio medicinal. Tá? Qualquer coisa diferente disso, mistura de gases, não tem nada disso, tá? Então, o O2 entra no aparelho, tá? E ele sai O3, porque por afinidade na carga elétrica, ele agrega mais uma molécula. Só que quando ele entra no organismo, ele já se abre e vira oxigênio de novo. E a gente sabe a importância de um corpo oxigenado. A gente sabe, todo mundo ouve falar sobre oxigenação, estar mais ou menos no cérebro, o que gera isso no organismo. Então, o que acontece com o diabético? Ele tem uma maior disponibilidade de um precursor de energia que não tem resistência na membrana celular, que é o caso do diabético, tá? Por falta ou por resistência, ele não consegue absorver essa glicose dentro da célula para gerar ATP. Por isso ele precisa de mais insulina, por isso ele precisa da medicação. Então, o diabético que faz tratamento de ozônio, às vezes eles vêm por alguma dor local, só que eu não trato apenas local. Eu, como profissional, tenho para mim essa responsabilidade de tratar o corpo como sistêmico, tá? Uma dor que aparece aqui, ela não veio de fora, se instala aqui, daqui ela vai embora. Ela tem um caminho, é onde a gente vê o GPS da dor, tá? De onde ela vem? Ela é só um reflexo ou ela é local? Então, qualquer pessoa que chega a mim, qualquer paciente, vai receber um tratamento completo e sistêmico, tá? A gente trata o corpo inteiro e muitas vezes a gente tem até uma demora numa resposta local, mesmo fazendo a aplicação local, porque o corpo ele tá em déficit em outras regiões, precisando muito mais disso, às vezes o paciente ainda nem sabe, tá? Falar de uma artrose ela não é um problema só local, ela vem de uma degradação, tá? Ela vem de toda uma questão no organismo. Então, se eu tratar só local, é o mesmo que passar uma maquiagem. Então, eu tenho que tratar o corpo como um todo. E o diabético que faz ozonioterapia, ele tem algumas reações lindas demais e que diferencia até do paciente que não apresenta diabetes. Então, por exemplo, um paciente que não tem diabetes, ele costuma, logo na sequência da ozonioterapia, nos dias que decorrem após a aplicação, ele tem uma certa excitação, tá? Ele fica muito mais ligadinho na tomada, ele fica muito mais desperto. O diabético, ele apresenta uma tranquilidade, porque lembra que eu falei, o corpo ele faz tanta força para se manter vivo, para produzir energia, que quando a gente dá uma carga, disponibiliza uma carga maior de energia, ele relaxa, é meio que, ufa, agora eu posso relaxar, eu não preciso mais ficar fazendo tanta força para me manter desperto, para me manter ativo, para me manter funcionando. E isso gera no dia a dia do paciente diabético que faz ozonioterapia uma qualidade de vida maior. Por quê? Ele não pode aumentar a dosagem dele de glicose para ficar de insulina, para ficar nessa pegada de estar produzindo energia o tempo todo. Mas o ozônio possibilita isso de forma natural, de forma a não ter nenhuma contraindicação, muito menos reação adversa. E também não vicia, tá? Então eu vim aqui só para esclarecer para vocês que assim, eu não faço tratamento de diabetes, tá? Eu posso fazer até um tratamento preventivo. Eu faço como um tratamento preventivo. E lógico, cada paciente meu tem a sua consulta e a sua avaliação individualizada, tá? Não existe receita de bolo para o ser humano, como também não existe tempo de resposta em que a gente possa cravar. Existe sim um conhecimento muito grande, tanto científico quanto bioquímico, anatomofisiológico, do princípio ativo e do mecanismo de ação.
Uma vez eu aprendi sobre isso, gente, antes de entrar na faculdade de biomedicina, e foi o separador de águas na minha vida, a doutora Kátia. Obrigada por ter sido a primeira a falar sobre isso e é o que direcionou toda a minha vida científica, tá? Quando eu conheço o mecanismo de ação e o princípio ativo, eu sei o que ele vai fazer. Agora, como o seu corpo vai responder, aí cabe ao profissional essa observação dia a dia, tá? No caso do ozônio, a gente também não aumenta a quantidade, mas eu posso encurtar o espaço entre as sessões para que a gente tenha uma dose de ataque maior, para a gente resolver, equilibrar e depois seguir com uma vez por semana. Então, todo diabético, pré-diabético e todas as pessoas, né, que têm acesso ao ozônio, têm uma qualidade de vida melhor. E no caso específico do diabetes, é você disponibilizar um precursor que força o organismo a produzir energia o tempo todo, sem sobrecarregar, sem nada medicamentoso, tá? Sintético, pelo contrário. E aí eu quero falar também um pouquinho sobre esse conceito da medicina integrativa. A medicina integrativa, gente, ela é essa visão sistêmica, onde eu sei que o que eu faço promove determinado resultado, determinada resposta. E sendo o corpo sistêmico, é importante o acompanhamento de várias especialidades, porque cada uma vai trazer um benefício. Eu sempre brinco e explico para meus pacientes. O quiro, né, ele vai você chega aqui toda fora do eixo. Aí o quiro, ele vai te tirar desse enrosco aí do organismo. O físio vai te dar espaçamento intravertebral. E a ozonoterapia vem fazendo esse elo, vem fazendo essa ponte entre todas as terapias. Porque se eu desentorto, estico, quem cria a célula, quem impulsiona as células para dar a sustentação? Quem vem impulsionando as células a se regenerarem após um antibiótico, após um tratamento? Quem vem trazendo essa força para o organismo de entrar em homeostase, de produção, né? Quem vem revertendo os sintomas, primeiro com o foco sempre de interromper e depois de reverter os sintomas, por exemplo, das degradações do organismo, das perdas ósseas, articulares, é o ozônio. Então o ozônio vem fazendo essa ponte na medicina integrativa, possibilitando acesso a uma saúde natural, porém extremamente científica e de muito empenho do profissional. Então, sejam todos bem-vindos à ozonoterapia. Se possível, compartilhe esse vídeo com as pessoas para que elas entendam o que é. E a gente quebre essa ideia de que um problema se resolve em si só e que apenas uma especialidade resolve todos os problemas. Não é mais aceitável no mundo aquela história de, olha, não há nada mais que possa ser feito por você. Vamos arrumar essa frase? Não há nada mais que possa ser feito por você na minha especialidade. Procure outras e não deixe chegar nisso. Agregue o máximo possível. O máximo possível. Hoje o ozônio está muito restrito ao atendimento particular, mas eu luto para que ele seja acessível a todos, a todas as pessoas. Pois quando a gente tem o ozônio disponível, e ele assim é, na maioria dos países mais desenvolvidos, ele é a linha de frente, então ele já vem trabalhando uma prevenção, e quando há necessidade de algo específico, também é disponibilizado. Mas lembrando que, quando isso acontece, o corpo está preparado para receber esse tipo de procedimento. Depois vou falar para vocês sobre alguns procedimentos, sobre alguns exemplos das coisas que a gente trata e dos resultados que a gente está tendo, e vocês vão ficar bem espantados. Não é novidade, não é um culto, não necessita de fé. A fé que você tem que ter é aquela fé de acreditar através do que você ouve, através do que você pesquisa, que você está com um bom profissional. E existem profissionais excelentes, e assim como eu, apaixonados. E ser apaixonado pelo ozônio não é apaixonado apenas por um equipamento e um cilindro de oxigênio, que é o que a gente usa, mas é ser apaixonado por possibilitar uma melhora significativa na vida do paciente, por possibilitar uma melhora mais rápida na vida do paciente, por possibilitar uma qualidade de vida melhor. E as pessoas, quando não sentem mais dor,
As pessoas, quando não sentem mais cansaço, elas ficam mais felizes, mais ativas, elas são mais produtivas e elas veem novas possibilidades, novos rumos na vida delas. Então, fica aqui um pouquinho da minha explicação sobre o ozônio e o diabetes. Ozônio e diabetes é um casamento lindo, lindo, perfeito.